Filha me disse assim, olha, quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe me colocou para fora de casa. Eu já tomei aquele susto, falei, como assim? Ela falou, olha, minha mãe sempre foi muito brava, sempre foi muito nervosa. Eu me lembro da minha mãe me mandar ir na casa da minha tia, que morava próximo, e quando eu voltava para casa, minha mãe fechava a casa para eu não entrar. Feliz demais de estar aqui, já dizendo, compartilha, mostra para os teus amigos, para as tuas amigas, porque hoje o assunto é bom demais. Isso aí, vamos falar só coisa boa. Só coisa boa sempre. Luziane, de onde surgiu o seu trabalho? De onde surgiu a Luziane? Luziane, né? Luziane surgiu lá de Minas Gerais. Terra boa, terra boa. Sempre. Eu me formei em fisioterapia, eu sou, né, minha formação é fisioterapeuta. E logo que eu encerrei a faculdade, eu já comecei a estudar sobre idoso. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, a minha ideia era trabalhar com criança. Olha que oposto, né? Oposto. Eu queria trabalhar com neuropediatria. Eu sempre gostei muito de criança. E quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, é criança, é neuropediatria que eu quero. Só que, à medida que eu fui fazendo os estágios, fui tocando na realidade prática do trabalho, eu me apaixonei pelo idoso. Eu fui para o lado oposto. Eu fui fazer um estágio em uma Vila Vicentina e aquilo me encantou. O dia a dia com os idosos, o cuidado com eles, conversar com eles, me encantou muito. O que exatamente te encantou? A história de vida. Quando eles encontravam alguém que estava disposto a ouvir. E ali eu sentava para ouvir aquelas histórias e ver aquela alegria, aquele olho brilhando quando eles falavam da história deles, aquilo foi me encantando. E era interessante que eu ia para casa e eu chegava em casa, eu queria compartilhar com meu pai, com minha mãe, o que a dona fulana falou, o que o seu Beltrano falou. Aquilo me deixou encantada. Tem até uma história que foi a que mais mexeu comigo, eu acho que foi a virada de chave. Nós fazíamos o estágio em dupla. E eu estava com uma amiga atendendo um senhor amputado e ele dizia assim para mim, quando nós chegamos no quarto dele, nessa Vila Vicentina, ele disse assim para nós, eu estou tomando remédio pelo ouvido. E nós apavoramos, eu olhei na minha amiga, ela olhou em mim e falou, como assim? Falou assim, o que é, seu João? Eu estou tomando remédio pelo ouvido já faz um tempo. Aí nós apavoramos, falei, vamos chamar o pessoal aqui da enfermagem. O que a gente pensou? Que a técnica de enfermagem deixava o copinho com o comprimido para ele tomar, uma vez que ele era lúcido. Então eu falei, ele é lúcido, ele só é amputado. Então ela deixa o remédio e orienta para ele tomar. E esse senhor tá enfiando o remédio no ouvido. Nós fomos olhar, falei, deixa eu olhar assim alguma coisa. Não tinha nada, nós olhamos os 2 ouvidos dele. E ele deu uma risada e falou assim, eu estou tomando remédio pelo ouvido. Aí eu falei para minha amiga, falei, olha, eu vou chamar a equipe de enfermagem porque tem alguma coisa errada. Quando eu fui saindo, falei, seu João, eu vou chamar a enfermeira pra gente conversar. Ele falou assim, vem cá, não precisa não. Desde que vocês estão vindo aqui fazer exercício comigo e vocês me escutam, e vocês deixam eu falar, e aquilo que vocês falam para mim entra no meu ouvido e traz calma no meu coração. Isso é o que está me curando. Esse é o remédio. Esse é o remédio. Era aquilo que nós falávamos. Eu acho que esse dia o seu João virou a minha chave. Falou, é isso. É exatamente essa a minha missão. Eu entendi naquela hora que o meu ser fisioterapeuta ia muito além de pegar, de reabilitar, de trabalhar, mas eu precisava ser esse remédio no ouvido daquele que Deus me confiava para cuidar, para tratar. Então isso foi um ganho para mim. E acaba sendo uma troca, porque ele precisava ser ouvido. Como todos os outros idosos. A pessoa idosa precisa ser ouvida, aquela história com certeza traz esse prazer. Sem dúvida nenhuma. E a pessoa, e o profissional acaba também aprendendo muito, né? É exatamente essa troca, porque aí ele entendeu que a nossa fala era um remédio para o ouvido dele, mas ele não tinha dimensão o quanto aquela fala foi um remédio para o meu ouvido. O quanto aquela fala mudou, virou uma
a chave em mim. Aquela fala dele foi, de fato, mais do que um remédio. Foi uma guinada. Eu falo que a minha vida se dividiu aí em antes e depois dessa fala do seu João, que ele, de fato, deu remédio pro meu ouvido, sem dúvida nenhuma. E a partir daquilo ali, eu fui entendendo que Deus estava me chamando a uma missão. A uma missão. E aí eu segui a faculdade, concluí o último ano da faculdade, o 5º ano da faculdade, ele é só estágio. Então a gente passa por todas as áreas da fisioterapia para estagiar. E sempre que eu caí, por exemplo, quando eu fui fazer estágio no hospital, que eu ia atender idoso, era uma alegria. Claro que no hospital a gente atende tudo, né? Mas o atendimento do idoso trazia uma alegria diferente para mim. O estágio, por exemplo, nas instituições de longa permanência, né? Nos asilos, era aquilo me realizava. E quando eu concluí a faculdade, recém-formado, sem dinheiro para nada, o que você vai fazer? Atender domicílio. Você vai para domicílio porque você não precisa de muita coisa, né? O fisioterapeuta tendo a mão e sabendo o que tem que ser feito, faz proezas. E era o que eu tinha. Eu tinha as minhas mãos e eu sabia o que eu tinha que fazer. E aí eu fui trabalhar em domicílio. Quem que se atende em domicílio? Idosos. A demanda para atendimento domiciliar é quase que exclusivamente de pessoas idosas. E esse contato foi reafirmando dentro de mim aquele remédio para o ouvido que o seu João me deu lá quando eu estava, acho que no 3º ano da faculdade, que esse seu João fez essa virada comigo. E nos atendimentos domiciliares, eu fui entrando muito no mundo dessa pessoa idosa. Eu fui entendendo muito mais do que aquela dor nas costas, do que aquele ombro que estava sem conseguir mexer, do que aquele joelho que ficava desse tamanho. Eu fui entendendo um contexto que ele está inserido dentro de um ambiente, o quanto esse ambiente tinha um impacto para aquilo que ele estava vivendo. E aí eu fui deparando com as realidades dos declínios cognitivos, né, que os idosos iam apresentando. E aquilo foi me chamando muita atenção. Quando eu ia deparando com esses idosos fisicamente debilitados, mas com declínios cognitivos, e o pior, muitas vezes não diagnosticados, porque as pessoas achavam, ele tá assim porque ele tá velho. Mas ele fala assim porque ele já tem 80 e tantos anos. Coisa de idade. É coisa de idade. Aquilo doía dentro de mim. Eu falava, meu Deus do céu. Esse idoso precisa de um socorro, mas ele não tem esse socorro. E ali ele estava, a família identificava a dor no joelho, identificava a dor nas costas, mas não tinha capacidade de compreender que aquele nível de cognição que o idoso apresentava não era só da idade, não era algo normal, como a maioria dizia. Só que aí eu fui me despertando para uma outra coisa. Eu fui me despertando para o adoecimento daquela família por causa da condição daquele idoso. Eu fui percebendo que a família estava tão ou mais doente do que aquele idoso. E eu fui percebendo que não dava mais para eu estar ali naquele ambiente, cuidar daquela pessoa idosa, mas não ter um olhar para essa família. Era impossível. E isso foi chamando a minha atenção dentro da minha pós-graduação, né, de saúde do idoso. Eu fui buscando também entender esse lado da família. Eu me lembro de questionar com os meus professores, de buscar literatura que dizia desse cuidado com os cuidadores, dessa saúde dos cuidadores. E nessa época, 2005, 2006, não achava muita coisa, não se falava muito disso. Só que aquilo me incomodava. E em 2007 eu fui convidada pela faculdade onde eu me formei para dar aula de saúde do idoso na faculdade de enfermagem e para supervisionar um estágio de saúde da comunidade na faculdade de fisioterapia. Dentro desse estágio, onde eu supervisionava os alunos do 4º ano da faculdade, em saúde da comunidade, nós íamos para os postos de saúde do município e os alunos eram direcionados para os atendimentos domiciliares.
E eu acompanhava para orientar os alunos. E aí eu tive uma segunda virada de chave. Eu já estava inserida nesse mundo dos idosos, nesse mundo dos cuidadores. Aquilo já fazia parte da minha rotina. Mas acompanhando uma aluna, ela me disse assim: professora, tem uma senhora que eu estou atendendo, ela tem Alzheimer. E ela está com muita dificuldade de andar, só que ela não entende o que eu falo, não consigo fazer os exercícios com ela porque ela não entende. Eu falei, vamos lá, vou te acompanhar. Quando eu cheguei na casa dessa senhora, eu fui entender o contexto. Fui, conversar com a filha, entender aquele contexto, e a filha me disse assim, olha, quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe me colocou para fora de casa. Eu já tomei aquele susto, falei, como assim? Ela falou, olha, minha mãe sempre foi muito brava, sempre foi muito nervosa. Eu perdi meu pai muito cedo, não conheci meu pai, não tenho muitas lembranças do meu pai. E morávamos eu e minha mãe. E eu me lembro da minha mãe me mandar ir na casa da minha tia, que morava próximo. E quando eu voltava para casa, minha mãe fechava a casa para eu não entrar. Olha só. Olha o que ela me disse. Várias vezes eu via minha mãe na janela e corria para ir embora para casa porque eu via minha mãe na janela, mas quando a minha mãe via que eu estava indo, minha mãe fechava a janela e eu voltava chorando para a casa da minha tia. Foi até o dia que a minha tia falou, você não fica mais lá. A minha tia foi lá, pegou todas as minhas roupas e eu fui criada pela minha tia. E desde então, os meus tios, minha tia e o marido dela são os meus pais. E eu cresci, casei, me mudei dessa cidade, onde minha mãe e eu, onde eu fui criada, onde minha mãe morava. E eu passei no concurso da prefeitura e eu estava um dia trabalhando, o telefone tocou. Era da Vila Vicentina desse município. E eles me diziam, você é a fulana? Ela, sim. Olha, eu estou falando aqui da Vila Vicentina, de tal cidade. Ela disse que já tomou um susto e a sua mãe está aqui e nós precisamos que você venha aqui. Ela falou que não tinha reação no telefone. Ela me contou, falou, olha, professora, nessa hora eu não tinha reação. Eu fiquei muito assustada. E eu falei para a assistente social que me ligou que eu ia conversar com meu marido e iria ver se eu ia ou não. Mas eu não entrei em detalhes com a assistente social do motivo dessa minha dificuldade. E quando eu cheguei em casa e falei com meu marido simplesmente falou, olha, o que você decidir, eu estou com você. Ele não me influenciou a ir ou a não ir, ele simplesmente disse que a decisão era minha. Apoiou. E ele me apoiaria. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito impactada. Minha mãe deitada numa cama, e o calcanhar, é forte isso, o calcanhar da minha mãe tinha sido comido por ratos. Muito forte. E de fato, ali diante de mim, o calcanhar dela ainda estava aberto. Ela disse que aí a assistente social foi dizer, olha, nós encontramos sua mãe trancada dentro de casa, com muitas comidas guardadas dentro do armário, com muitos bichos pela casa. E ela disse, a minha mãe escondia comida de mim, para eu não comer e ter um motivo para ir para a casa da minha tia. Então, nesse negócio de esconder a comida, ela esquecia que aquela comida estava ali, a comida apodreceu, e nós tiramos a sua mãe, trouxemos para cá, mas ela tem família. Então, a gente precisa que você tome uma decisão a respeito do cuidado com ela. E ela me disse ali, professora, naquela hora eu não pensei. Eu falei, pode arrumar as coisas da minha mãe que eu estou levando ela. E ela falou, olha, eu só preciso ir em casa, organizar um quarto para eu recebê-la. Eu volto amanhã para buscá-la. E ela disse que voltou para a cidade dela, chamou as filhas já adultas, que não sabiam que tinha essa avó. Não sabia, porque na cabeça dessas filhas dela, a avó era quem ela chamava de mãe, que era a tia. Criou, né? Que criou, exatamente. E as filhas ficaram muito impactadas, como assim, né? Ela falou, então, a minha história é essa, e ela abriu o jogo com a história para as filhas, e as filhas acolheram, então vamos trazer a nossa avó. Uma filha saiu, eram 2 caminhas de solteiro, uma filha saiu, né, de uma cama, foi para um outro quarto, e essa outra ficou no quarto com a avó.
E elas cuidavam dessa avó, e essa filha cuidava dessa mãe, como se ela tivesse sido a mãe mais presente do mundo e a avó mais presente do mundo. E na condição de grande declínio cognitivo do Alzheimer, essa senhora procurava por o bebê. Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? E ela chamava o bebê pelo nome da filha. Eu vou usar aqui um pseudônimo, ela dizia, cadê a Juliana? Eu quero a Juliana, cadê a Juliana? E a Juliana era aquela filha que estava ali cuidando, e ela nem conhecia aquela Juliana, porque a Juliana que ela conhecia era aquela criança que ela mandou embora. E aí eles arrumaram um bebê, uma boneca daqueles antigos, meu bebê. Assim, Lembra disso? já era um bebê de uns 6 meses. Tamanho exatamente, já era um bebê de uns 6 meses. Mas aquela senhora tinha um carinho com a Juliana. Olha. Ela fazia carinho. E eu cheguei lá e ela veio me mostrar a minha filha, a Juliana. Olha que linda. E eu entrei naquele mundo dela e conversei. E ali eu falei, meu Deus, é sobre isso. É muito mais do que eu ir ali cuidar daquele calcanhar, daquele tornozelo rígido. É um cuidado mais profundo. É muito mais Entra na profundo. história de vida da pessoa. É isso, exatamente. E aquela Juliana me ensinou o que é cuidar. Aquela Juliana foi uma segunda virada de chave naquilo que a Luziane é hoje. Porque eu entendi que aquilo que eu vivi não pode definir aquilo que é meu hoje. Entende? Aquilo que foi a minha história não pode ter a palavra final daquilo que é a decisão que eu sou capaz de tomar hoje, né? É aquilo de ter uma ação e uma reação. Essa Juliana, ela podia simplesmente reagir. A minha mãe me abandonou, agora eu abandono. Mas essa Juliana, diante de um fato, ela se posicionou com uma ação. Falou, não, eu não vou reagir, eu vou agir. E a minha livre escolha é de acolher e cuidar da minha mãe. Queremos muitas, Juliana. Muitas! Queremos muitas. Mas eu entendi, Letícia, que eu preciso ajudar os cuidadores a fazer o que a Juliana fez. Então é aí que vem a segunda pergunta. Nesse momento nasceu também essa necessidade de cuidar dos cuidadores, porque você começou cuidando dos idosos, esse amor, essa, digamos assim, entre aspas, essa paixão pela pessoa idosa. Então esse segundo momento nasceu esse amor de cuidar por quem cuida. Cuidar de quem cuida, exatamente. Ela me fez entender que ela também precisava ser cuidada, apesar de que ele foi ela que cuidou de mim, mas eu entendi que ela precisava ser cuidada. E eu tive também uma senhora, uma gravíssima, uma diabetes gravíssima, descompensada, com declínio cognitivo já intermediário, sem diagnóstico nenhum, tratando comigo por causa de uma dor nas costas. Morava sozinha com uma filha. E essa filha já estava no auge do estresse dela, ela já não tinha mais condição de cuidar. Quando eu cheguei lá para cuidar dessa senhora, eu não conseguia pôr a mão nessa senhora, porque o meu olhar ia só na filha. E foi preciso uma intervenção gravíssima, porque essa filha estava tão doente, que eu precisei procurar os outros filhos, precisei acionar uma reunião em família para eu apresentar a condição que aquela casa estava. Esses outros filhos não tinham condição de cuidar da mãe, pela história de vida de cada um, o ritmo de vida, enfim, a particularidade. Essa senhora foi institucionalizada. Essa filha foi cuidada e depois ela pôde ir lá na instituição buscar a mãe para cuidar dela, quando ela entendeu que ela agora tinha condição. Então, o cuidado com o cuidador, ele é tão ou mais importante do que o cuidado com o idoso. Essa pessoa que cuida, ela precisa ter uma estrutura, ela precisa tá bem com ela mesma. Precisa. Para poder dar o passo. E o estar bem com ela não é só, eu tô pra cima, tô feliz. Não, porque você vai estar cansada, porque você vai estar frustrada. Isso é um cuidado mais profundo. É muito mais profundo, porque às vezes o cuidador tem essa visão, né, de que eu não tô feliz, eu tô muito cansada, mas você vai ficar mesmo. E quem tá feliz vendo a mãe, o pai ali naquela condição, não tem como.
Só que eu preciso dar uma resposta diferente. Então, quando você diz isso, né, o cuidador estar bem, é ele estar bem com aquela situação. Tá, eu não vou mudar essa situação, mas o que eu posso fazer nela? Dentro de um limite, dentro de uma capacidade que é restrita. Mas quando o cuidador entende isso, ele tem uma virada de chave. Muda o cuidador e muda o idoso. E teu marido aceitou bem isso? Como que foi na sua família? No começo, interessante essa pergunta. No começo, ele falou, Lu, mas você tem certeza que quando eu encontrei a divulgação da pós-graduação, eu falei, é essa. Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte. Na época eu morava em Minas, divulgando a pós-graduação, mostrei para ele, ele falou, mas idoso? Você vai trabalhar com idoso? Lu do céu, mas você vai ter paciência? O que todo mundo... Acho que é a primeira pergunta que vem, né? Letícia, é impressionante como as pessoas associam idoso com a palavra paciência. É um casamento. A primeira coisa que ele falou, Lu, mas você vai ter paciência? Eu falei, vou. Eu vou ter paciência, porque eu sei que é um público que eu posso colaborar com esse público. Então, no começo ele ficou mais assim, mas não colocou resistência. Agora, o mais engraçado foi meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, quando eu disse, né, falei, olha, eu fiz minha matrícula, eu vou fazer uma pós-graduação em gerontologia, em saúde do idoso. Ai, graças a Deus que você vai para essa área, eu vou ter quem cuida de mim. Olha só. Falei, interesseira. Meu pai, eu não fiz investimento na faculdade à toa. Mas eles também me apoiaram muito. Mas eles acabam se beneficiando também, né? E aquelas dicas, né? Apesar que você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Então tem muita coisa. Ontem mesmo aconteceu uma situação da minha mãe me ligar, me apresentar uma condição que ela está vivendo atualmente, né? E eu dei a orientação que era necessária. Minha mãe falou assim, eu não vou fazer nada disso, que amolação, que não sei o quê. Ó, teimosia. Mas ela chamou meu pai, falou, vem cá. E a gente fazendo uma chamada de vídeo, aí meu pai apareceu aqui atrás dela, fala aqui pro seu pai, o que você tá falando? Uhum. Aí eu repeti a orientação, né, pro meu pai. Aí meu pai olhou e falou assim, ensina isso aí pro seu povo da internet. Olha Só. Eu falei, tá bom, tá na palavra, né, o profeta não é reconhecido na sua cidade, na sua casa, no seu povo. Eu falei, fazer o quê? E aí entra um ponto que eu acho interessante a gente comentar sobre isso, né? O idoso lúcido. E essa liberdade de escolha que o idoso lúcido tem. E a gente esbarra nisso. Ontem eu vivi isso muito na pele. E claro que eu fiquei chateada. Eu fiquei muito chateada. Eu falei, caramba, eu me questionei. Falei, olha só, eu tô lá na internet com quantos mil seguidores me acompanhando. Quantas mil pessoas queria ter ali aquela orientação que eu dei ali para minha mãe, que eu dei ali para o meu pai? Quantas pessoas estão ali numa fila esperando para entrar no meu curso, para falar, nossa, eu preciso fazer o curso dela porque eu quero aprender, eu quero cuidar melhor da minha mãe, eu quero... E tava ali, né? Eu tava ali ao vivo com eles numa chamada de vídeo e ele, ó, vai ensinar isso aí pro seu povo na internet. Então eu falei, o que eu fiz ali naquela hora? Claro, doeu. Eu fiquei chateada, eu fiquei com raiva, eu fiquei nervosa. E é bom que as pessoas entendam isso, porque tudo isso é normal. E a gente quer colocar o idoso no nosso molde. Não, porque tem que fazer do jeito que eu tô falando, porque eu que sei. Aí o que as pessoas pensam? Porque depois vai sobrar para mim. Né? Então, no fundo, as pessoas querem que o idoso obedeça porque ela tá querendo se livrar de cuidar. E aí a gente entra na questão do respeito à liberdade. Os meus pais são lúcidos, a minha mãe é lúcida, o meu pai é lúcido. E qual foi a minha postura? Eu falei, olha, vem aqui então vocês dois, deixa eu dizer o que eu preciso. Fazendo essa escolha que a senhora está me dizendo, a consequência é essa e essa. Vocês estão lúcidos e claros do que eu estou dizendo? Meu pai fez assim, com os dois dedinhos. Minha mãe falou assim, tudo bem. Minha mãe falou, tudo bem. Eu falei, então agora decidam entre vocês. Eu desliguei o telefone, fiz o quê? Chorei. Mas respeitou a liberdade. Mas eu tinha que respeitar essa liberdade. Eu não podia invadir. Né? E aí também eu liguei para as minhas irmãs, falei, olha, aconteceu isso, minha mãe disse isso, e eu estou conscientizando vocês de que
eles estão cientes da realidade. Eles estão cientes da consequência dessa escolha. Então, nós estamos em paz. Vai dar ruim? Vai. O que vai acontecer? Eu vou acolher, amar e cuidar. Porque foi um dia isso que eu aprendi com aquela Juliana. O assunto é longo, tem muita coisa para explorar. Muito assim, falar do cuidador, da pessoa idosa, de métodos, de dicas, tudo isso. Muita coisa pra gente conversar. Tem assunto para mais de metro. Pra mais de metro, né? E nós conversando com mineiro, né? Mineiro é bom de prosa, em prosa. Fica aí com a gente, muita coisa boa ainda para conversar, com certeza, muita coisa para aprofundar, para responder tuas dúvidas. Inclusive, você pode deixar aí nos comentários qual é a sua dúvida, qual o assunto que você quer explorar, que você quer conhecer. Deixa aí nos comentários. A gente com certeza vai responder nos próximos programas. Vamos fazer um bate-bola. E aí nós queremos prosear com esse povo, com você que está aí nos assistindo. No próximo programa eu quero responder sua dúvida, então deixa ela aqui. A gente se encontra.